Olá, amigos, telespectadores da Rede América de Televisão. Estamos chegando até sua casa com mais uma edição do programa Sul de Minas em Foco, sua revista eletrônica que vai ao ar toda sexta-feira, 10 horas da noite, pela Rede América, aqui em Pouso Alegre, é o canal digital 3.1. Você que mora na região de Três Corações, canal 40 UHF, na região de Paraisópolis, canal 24 UHF, na região de Bueno Brandão, também estamos chegando no canal 24, estamos também na cidade de Bueno Brandão, mandar um abraço, Ouro Fino, na região metropolitana de Belo Horizonte, capital mineira, no canal 59.1, no estado de São Paulo, Mirassol, também estamos chegando em Mirassol, em São José do Rio Preto. Aqui é o jornalista Lucas Silveira, é um prazer, uma alegria estar chegando até a sua casa, e é claro, vocês que nos veem pela Parabólica, nós também estamos na Parabólica Digital, na sintonia da Parabólica Digital, entre SBT e Record, lá está a Rede América, para você poder acompanhar a nossa programação 24 horas por dia. E o Sul de Minas em Foco, toda sexta-feira, 10 horas da noite, mostrando o que o Sul de Minas em Foco tem de melhor para você. No nosso canal no YouTube, você também consegue acompanhar. Acesse aí, youtube.com/user/lucassilva80, se inscreva no nosso canal e acompanhe também o programa ao vivo, edições inéditas ao vivo, 10 horas da noite, toda sexta-feira. Depois está disponível lá para você compartilhar com seu amigo, divulgar, enfim, conhecer o que o Sul de Minas oferece. E um tema que me chamou muita atenção e que eu fiz questão de trazer aqui para mostrar para vocês, telespectadores, eu achei, me chamou muita atenção, porque o Norberto Lulu é o nosso convidado de hoje, ele está aqui participando no nosso programa. Norberto, primeiramente agradecendo a sua presença, a sua participação, porque você, vendo e acompanhando os seus trabalhos nas redes sociais, me chamou muita atenção um trabalho que você realiza de inteligência emocional. E eu achei interessante, então quis trazer aqui para o público para conhecer um pouco melhor desse trabalho que você faz aqui em Pouso Alegre, para toda a região, todo o Brasil, todo o sul de Minas, acompanhar isso com a gente. Primeiramente, é um prazer recebê-lo aqui, Norberto. Prazer meu, Lucas. Muito obrigado pelo seu convite. Olá, pessoal, telespectador, seguidor, né, pessoas que acompanham todo o conteúdo que é colocado aqui, né, sempre são conteúdos muito relevantes. Eu sou o Norberto, faço parte do Instituto Rompendo Limites, e realmente é um conteúdo muito relevante, principalmente nesse momento, Lucas, nesse momento de que nós vivemos aí, né, que o mundo inteiro está vivendo. Porque tudo tem como base, de fato, uma emoção. Ou seja, as nossas vidas, a minha vida, a sua vida, as nossas vidas, a forma que ela está hoje, pessoal e profissional, ela está dessa forma porque nós fizemos algumas escolhas e tomamos algumas decisões. Todas as decisões e todas as escolhas que nós fizemos até agora nos trouxe ao nosso estado atual. E todas as decisões e escolhas têm como base uma emoção, ou seja, um estado emocional. É a partir de estados emocionais, de estados internos, que nós tomamos as nossas decisões e fazemos as nossas escolhas. Ou seja, o modelo de sucesso ou o modelo de fracasso de cada ser humano, ou um ou outro, teve decisões tomadas por trás disso, e teve emoções que foram geradas a partir dessas decisões. Ou seja, as decisões foram geradas a partir de algum tipo de emoção, de algum tipo de estado interno. Ô, Norberto, e a gente tem vivido isso agora, principalmente no tempo de pandemia, nesses últimos quase 2 anos aí que as pessoas ficaram confinadas, a inteligência emocional ficou bem abalada, né? Sim. A inteligência emocional, ela é tudo, né? Muitas pessoas até confundem inteligência emocional, emoções com sentimentos. E realmente, nesses quase 2 anos aí, né, que iniciou isso, ou quando tinha os comentários, né, que estava vindo alguma coisa aí diferente, realmente abalou tudo, né? Por exemplo, cresceu muito casos de depressão, cresceu muito casos de ansiedade, né? E isso tem a ver, a base é uma emoção. Por exemplo, a ansiedade é parte de uma emoção, medo da incerteza, medo do futuro, medo de não dar certo, medo de perder o emprego, medo de não saber o que vai acontecer amanhã, né? Depressão, ela tem como base uma emoção tristeza. Quando a pessoa entra na emoção tristeza por muito tempo, por mais tempo, né? Quando fica ruminando algumas coisas que aconteceu no passado, isso leva a um estado depressivo, né? Então, sim, tem
teve um grande peso nesses momentos, né? Famílias vivendo de forma diferente, que não estavam acostumadas, nós fomos obrigados a ir para as nossas casas, conviver tempo integral com filho, com esposa, com esposos, né? Ou seja, um ambiente que não era o nosso ambiente natural, né, que a gente estava convivendo, e isso abalou muito. A falta de inteligência emocional causou muitas coisas, né? Separação, conflito entre pai, filho, pai, esposo, familiares, né? Conflitos no ambiente de trabalho, né? Porque a emoção veio à tona quando nós tivemos que mudar o nosso formato de trabalho, formato de home office, nosso trabalho de videoconferência. Então, isso foi abalado muito. O crescimento foi enorme, né? Principalmente nas doenças psicossomáticas, né? Que tem tudo com base, tem tudo a ver com emoções. Isso teve um crescimento muito grande. Agora, Norberto, e você que está trabalhando aí um curso muito interessante para ter esse controle emocional da mente, né? Conta um pouco para a gente, como que as pessoas podem fazer esse controle? O que você utiliza para que as pessoas elas possam controlar as emoções, as ansiedades, enfim, tudo o que esse momento está proporcionando agora? Sim, ia ser muito bacana essa pergunta, Lucas, porque, primeiro, as nossas emoções elas não podem ser controladas. Porque as nossas emoções, elas são involuntárias, ou seja, elas são inconscientes. Nós temos a nossa parte, né, nossa parte cerebral, né, o nosso sistema nervoso, nosso sistema integrado. Nós temos as nossas informações que vieram dos nossos ancestrais, né, que nós chamamos de instinto e emoção, e essas informações elas estão embutidas dentro da gente, nós não temos consciência disso. E as emoções, elas estão ali, elas estão no nosso sistema límbico, né, falando da parte anatômica do cérebro, né, nós temos o nosso sistema límbico, que é uma parte física dentro do nosso sistema nervoso central, e nós temos o nosso cérebro arcaico, que nós chamamos de instinto, né, que é a parte instintiva. São as nossas lembranças genéticas, as lembranças que nós trazemos nos nossos genes, né, as informações que nós trazemos nas nossas células. E as emoções, elas não têm como ser controladas, mas elas têm como ser percebidas a partir de treinamento. Nós temos como tomar consciência de qual emoção que nós estamos no momento e, a partir disso, nós gerenciarmos a nossa emoção e passarmos a ter comportamentos diferentes, ou seja, ações diferentes. A emoção ela é automática. Para você ter uma ideia, nós temos 5 emoções básicas, e uma delas é a mais antiga. Por exemplo, a emoção medo. Quando nós percebemos que nós estamos com medo, isso já é uma sensação, já é um sentimento de medo. Quando nós percebemos que nós estamos tristes, já é um sentimento de tristeza. Essa emoção ela já foi gerada internamente, já foi produzida a química, né? Os nossos neurohormônios, neuromodulador, neurotransmissor, ele já produz a química, o efeito já foi causado no nosso sistema nervoso e nós nos comportamos a partir daquela química, a partir daquela emoção que foi produzida, e esse comportamento são as decisões que nós tomamos. Às vezes os sims que nós falamos, às vezes a raiva que nós temos, que nós explodimos com alguma pessoa, quando nós chegamos a fazer isso, a emoção, a química, ela já foi produzida dentro do nosso sistema nervoso. E o grande detalhe é que poucas pessoas tomam consciência antes de gerar aquela ação. Por exemplo, antes de gritar, antes de ficar triste, antes de levar aquela tristeza para algo mais profundo, antes de alimentar aquela tristeza. Então, o grande detalhe, né, a grande sacada, vamos falar assim, é nós percebermos a emoção, que justamente inteligência emocional é a capacidade de você perceber as próprias emoções e passar a tomar decisões mais assertivas a partir da percepção, a partir da consciência que nós tomamos no momento emocional que nós estamos. Eu não sei se você já se deparou com alguém, Lucas, que você está acostumado, né, no seu convívio familiar ou no seu convívio profissional, que às vezes a pessoa está diferente naquele dia e essa pessoa está diferente o dia inteiro. E tem pessoas que ficam diferente uma semana inteira. Tem pessoas que ficam diferente uma vida inteira. Ou seja, elas mudam o comportamento
e fica uma vida inteira, como, por exemplo, a tristeza. Às vezes a pessoa perde um ente querido, né? Principalmente nesse momento de pandemia que nós perdemos tantas pessoas, e às vezes a pessoa não tem consciência que entra naquele luto permanente, e ali é onde que vem o processo depressivo, por exemplo. Então, o grande detalhe é a pessoa tomar consciência, perceber que está daquela forma, e aí nós temos, né, nós entregamos essas ferramentas primeiro, para perceber, tomar consciência da emoção, e, é claro, saber lidar com essas emoções, saber gerenciar essas emoções. É isso que nós chamamos de inteligência emocional. E o treinamento de inteligência emocional, o treinamento Rompendo Limites, ele justamente ensina a você se perceber, entender o seu interior e ali você ter a capacidade de agir de forma diferente mediante aquele estado emocional que você estava e percebendo ele, utilizando técnica, você saiu daquele estado e foi para o estado que nós chamamos de estados de muito recurso. Quando você não percebe as suas emoções, você entra no estado de pouco recurso, se for uma emoção que não for favorável. Se você percebe aquele estado que você está, você tem a capacidade e a opção, né, de ir para um estado de muito recurso e resolver o que tem que resolver de uma forma mais lógica, mais consciente. Norberto, então é possível eu ter esse controle? É possível, sim. É possível você controlar as suas ações, você controlar os seus comportamentos, é possível você, por exemplo, sair de um estado de tristeza para ir para um estado de alegria. Eu vou pegar um exemplo, eu vou pegar uma situação de uma pessoa que recebe uma notícia de morte, por exemplo. Você pode estar numa festa, né, num encontro familiar, fazendo churrasco com familiares, e na hora que você recebe aquela notícia, você automaticamente, muito rápido, se for uma notícia não tão boa, você entra num estado de tristeza, entre outros estados, né? Você tem um comportamento diferente. Só que sair daquele estado, ele é possível sair se você perceber aquilo. Então, sim, é possível sair daquele estado. É claro que nisso que eu falei aqui, é importante entender que tem o tempo, né, para isso, mas você determinar quanto tempo que você quer ficar naquela emoção, essa é a grande chave, você poder determinar, mas só consegue determinar se você perceber e tomar consciência daquela emoção que foi aflorada. Então, é possível, sim, ter esse controle mediante as ferramentas que eu entrego, né, dentro do treinamento, entrego nas redes sociais. Entendendo, em posse dessas ferramentas, você passa a ter uma vida diferente, uma vida mais equilibrada. Ô Norberto, então, para quem está acompanhando o programa agora e de repente está interessado em conhecer melhor o Rompendo Limites, em conhecer melhor essa inteligência emocional, ter esse controle, como que pode fazer? Para fazer contato, né? Inclusive, nós vamos ter agora, em novembro de 2021, nós vamos ter em Pouso Alegre, no sul de Minas, um único curso de inteligência emocional esse ano em todo o Brasil. Tem agenda para Belo Horizonte também, Espírito Santo, que aplica esse treinamento em todo o Brasil, né? Mas nas redes sociais, é só pegar informações e ir lá na rede social, que é o meu nome mesmo, Norberto Alves Lulu. Por Norberto Alves Lulu você encontra tanto LinkedIn, quanto Facebook, quanto Instagram, quanto YouTube também. As informações dos cursos, né, das campanhas, elas sempre são colocadas lá, Lucas. Bom, eu tenho um depoimento agora de uma pessoa que participou do seu curso e vai falar para a gente como que foi essa experiência. Vamos acompanhar aí. A gente não sabe o potencial que a gente tem. Por mais que a vida vá levando a gente para fazer as coisas, a gente ainda é tímido, a gente ainda já é introspectivo. Então, esse curso faz com que você se veja por dentro, tá? Se recupere e se mostre, entendeu? Então, para mim, foi muito importante isso, para eu ver que eu ainda tenho muito que aprender e muito por fazer. Adorei o curso, eles estão de parabéns.
eles fazem a diferença e é muito importante isso numa época de hoje. Eu só gostaria que eles conseguissem captar mais jovens, porque esse curso para os jovens seria muito interessante, porque como eu falei lá, quando você chega já mais maduro, você já vivenciou muita coisa e a vida te ensinou muita coisa. Então, se você consegue fazer isso na idade mais nova, nos 20, 22 anos, você consegue caminhar mais fácil. Bom, tá vendo aí, a gente acabou de ver um depoimento e é isso mesmo que as pessoas falam, né, Norberto? Esse envolvimento, as pessoas elas entram com uma ideia no curso e a hora que elas saem, elas conseguem sentir esse diferencial, né? Isso que faz a diferença na vida das pessoas. O fato, Lucas, é que nós fomos preparados e treinados e criados para ter conhecimento técnico, né? Para a gente fazer uma escola, para aprender matemática, geografia, e tudo isso é importante, né? Nós fomos preparados para fazer uma faculdade, para aprender direito, medicina, enfim. E isso é importante. Mas nós não fomos doutrinados nunca. Agora que se começou a ouvir falar em algumas escolas falando sobre emoção. Então, a cobrança era de conhecimento didático, de conhecimento técnico, mas nunca foi falado, né? Foi pouco falado de emoção. Então, realmente, quando a pessoa busca se conhecer, olhar para dentro, tem uma frase que eu carrego durante já muitos anos, mais de 3 décadas, que a vida ela é de dentro para fora. Ela não é de fora para dentro. Então, as coisas que acontecem no mundo são sinais, né, que geram estados internos e geram nossos comportamentos. Ou seja, a vida ela é de dentro para fora. Se eu consigo absorver essas coisas com inteligência emocional, eu consigo trabalhar melhor, eu consigo desempenhar a minha função, eu sendo profissional autônomo ou contratado por empresa. Se eu tenho equilíbrio emocional, se nós temos equilíbrio emocional, nós podemos ter um casamento melhor, se relacionar melhor com os filhos, só que isso não foi ensinado, né? A cobrança foi muito para outras coisas, nós fomos doutrinados a outras coisas, mas entender de emoção, desde criança, ninguém nunca falou nisso, que a importância de ter a inteligência emocional. Então, muitas pessoas, de fato, transformam a vida. Por quê? 2 coisas é importante que aconteça conosco, 2 coisas, para que a gente tenha uma vida plena, tenha uma vida mais saudável, tenha uma vida melhor em todos os sentidos. E uma das coisas é autoconhecimento. A grande maioria da população mundial vai passar uma vida inteira sem se conhecer, sem se perceber, sem entender como ele próprio funciona. E quando nós entendemos isso, a vida muda. Quando nós entendemos de mente, de cérebro, de funcionamento interno, realmente a vida muda. Um curso de inteligência emocional é como se fosse uma grande reforma. Quando eu falo numa grande reforma, é assim, se você pegar uma reforma de uma casa, então a casa ela tem uma infiltração. E essa infiltração gerou um mofo. Se você for lá nesse mofo e somente lixar e passar uma tinta em cima, o mofo, obviamente, ele vai voltar. Porque a causa não está ali. A causa está mais profunda. A causa, às vezes, está lá na estrutura, lá na base. Então, nós, seres humanos, nós fomos acostumados e doutrinados, às vezes, a cuidar do mofo, dar uma lixada, cuidar do sintoma, né? E a base, de fato, está na estrutura nossa. É quando nós olhamos para dentro e fazemos essa grande reforma, a vida nossa ela se torna plena, se torna diferente, ou pelo menos cada um tem mais escolhas para conduzir a sua vida. Norberto, infelizmente a gente não tem mais tempo, quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa, trazendo essas inovações e ficando o convite para as pessoas seguirem você, Norberto Alves Lulu, nas redes sociais e obter mais informações sobre inteligência emocional. Maravilha, muito obrigado, Lucas, obrigado você que acompanhou, que assistiu. Eu valorizo muito pessoas que buscam conhecimento e realmente se comprometem com a pessoa mais importante que existe na face da Terra, que é você. Cuide de você, porque você estando bem, todos os setores da sua vida vão estar bem também. Obrigado, Norberto. A gente volta já já.